Sejam muito bem-vindos ao canal Vocação Jurídica. Pois é, né? Tempão que eu não passo por aqui, não faço vídeos, mas final de ano, sobrecarga, recesso forense se aproximando. Mas é um prazer estar aqui, viu? E se essa é a sua primeira vez no canal, sinta-se muito acolhido, muito bem-vindo. Como vocês já sabem, meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista e esse espaço aqui é para todos que querem saber um pouco mais sobre o funcionamento de um processo criminal na prática, que querem entender questões de direito penal e direito processual penal. Então, talvez você seja um estudante de direito, um advogado que já esteja militando na área criminal, ou tem interesse em militar, ou quem sabe um parente de uma pessoa que está respondendo um processo criminal. Aqui é aberto para todos, não depende de conhecimento anterior em faculdade, nada disso, tá bom? Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um puxão de orelha. Alguns colegas não vão gostar de ouvir o que eu vou dizer. A questão é a seguinte: várias pessoas, vários advogados entram em contato comigo se queixando: doutora, eu não consegui a liberdade do meu cliente. Eu fiz um habeas corpus, tentei de tudo, mas o desembargador, o ministro, enfim, ele nem leu a minha peça. A impressão que dá é essa, ele ignorou por completo. Está cada dia mais difícil nós conseguirmos libertar os nossos clientes através de habeas corpus. Será que isso é verdade? Primeiro ponto é inegável, né? Quem vai julgar o HC, seja um juiz, um desembargador ou um ministro, alguns, eles são muito severos e preferem o quê? Agir contra a lei. Infelizmente, não são legalistas, não obedecem o que o Código de Processo Penal determina, o que a Constituição Federal diz. Alguns, inclusive, fazem interpretações distorcidas da lei. Isso acontece, né? E temos também eu já falei aqui no canal, acho que todo estado tem isso. No Rio de Janeiro nós temos as câmaras criminais que são de gás. Elas são apelidadas dessa forma, por quê? Porque o que entra não ganha, né? Então é difícil um advogado obter um êxito, são muito severos, muito punitivistas. Isso acontece sim. Vários tribunais agem dessa forma e dificultam o trabalho dos advogados. Só que nem sempre isso é uma verdade. Às vezes, a responsabilidade é do advogado. Por quê? Porque o advogado ele está completamente despreparado para fazer o habeas corpus. Essa é a verdade. Muitos que estão iniciando, é claro que eu não vou dizer que são todos, porque eu mesma tenho alunos muito esforçados e vejo outros colegas que estão na militância criminal e são também dedicados. Mas muitos acham que para fazer o habeas corpus basta você pedir um modelo de peça ao colega, um outro advogado que já esteja trabalhando há mais tempo. Olha, doutor, será que você pode me dar uma peça de HC, um habeas corpus que você já tenha feito? Aí ele pega aquele modelo, ele copia tudo que está no modelo, coloca na peça dele, só substitui o nome da parte, só substitui o número do processo e acha que está abafando. E aí é que aquele habeas corpus sequer é analisado no mérito, ele não chega a ser analisado. Ou seja, os desembargadores não julgam se os fundamentos que o advogado fez ali, utilizou, são verdadeiros, merecem acolhimento ou não. Isso acontece por quê? Vou repetir, despreparo. Para que você faça um habeas corpus e consiga a liberdade do seu cliente, pelo menos que você tenha chances reais de liberdade do seu cliente, você precisa, em primeiro lugar, entender o que é o habeas corpus. Não aquelas aulas que você teve na faculdade, junto da disciplina de processo penal, aulas abstratas. Você tem que estudar o habeas corpus junto com a prática, entender o fundamento jurídico, as hipóteses de cabimento. Você precisa entender. Você precisa também entender como que ele vai se processar.
Você deu entrada nesse habeas corpus. Ele vai para onde? O que você faz? Será que tem algum caminho que o advogado pode adotar que vai ajudar, vai aumentar o êxito de liberdade do seu cliente? Será que o advogado precisa fazer alguma sustentação, despachar com a pessoa que vai analisar o habeas corpus, seja um ministro, desembargador ou juiz? Você precisa também saber o procedimento e ter uma estratégia, saber utilizar o habeas corpus da forma correta. O habeas corpus não é o único remédio que garante a liberdade do seu cliente. Aprenda isso. O habeas corpus é uma carta na manga. E se você não usar essa carta corretamente, se você fizer um habeas corpus errado e não tiver a estratégia adequada, o que você vai fazer? Você vai jogar essa carta fora. O seu cliente vai ser prejudicado. E muitas vezes o que acontece, o seu nome fica manchado. Porque não pense que isso não acontece. Nos tribunais é comentado o trabalho do advogado. O advogado que não sabe escrever corretamente, o advogado que utiliza expressões erradas no habeas corpus, tudo isso é questionado e é objeto de chacota mesmo, por falta de preparo, por falta de estudo, né? Eu já participei de uma conferência onde assisti, na verdade, da OAB, onde o ministro Rogério Schietti foi um palestrante e ele disse lá claramente que muitas vezes o maior inimigo para que os habeas corpus tenham as liberdades concedidas é o próprio advogado, que está despreparado. E na primeira aula do meu curso, não sei se você sabe, mas eu estou fazendo um curso, ministrando um curso online de prática penal chamado Redija o seu próprio habeas corpus. Na primeira aula, que foi uma aula doutrinária, onde a gente falou sobre o Instituto do HC, inclusive se você quiser participar, ainda há tempo, porque as aulas são todas gravadas, tem apostilas em PDF, basta que você entre em contato aqui no meu WhatsApp e você terá maior acesso a todas as informações do curso, tá? E nessa aula eu trouxe jurisprudências, ou seja, julgados dos tribunais, mostrando erros horrorosos dos advogados. Então, situações onde os tribunais não conheceram do habeas corpus. Você sabe o que quer dizer não conhecer o habeas corpus? Significa dizer que o advogado fez algo errado. Que aquele tribunal não pode analisar se aquela pessoa merece ser solta ou não, porque o advogado não fez o papel dele corretamente. E quer ver um caso? Por exemplo, alguns advogados não sabem que para fazer um habeas corpus, eles precisam juntar com esse habeas corpus alguns documentos importantes. Por exemplo, se o advogado está questionando a prisão preventiva, ele está dizendo que o juiz que está julgando a causa do cliente dele, ele decretou a prisão preventiva com fundamentos errados. Aí ele impetra o habeas corpus para o tribunal e fala, não cabe prisão preventiva, o juiz agiu errado. Só que ele esquece de juntar nesse habeas corpus a decisão que decretou a prisão. Então, como é que o tribunal vai julgar o habeas corpus se ele não sabe, se ele não teve acesso à decisão que foi mencionada pelo advogado? Isso é um erro grave, né? Você precisa juntar as peças principais. E cada tipo de habeas corpus vai ter uma peça específica. Outra coisa também, um outro erro comum, eu mostrei na jurisprudência lá da nossa primeira aula do dia 22 de novembro, é o seguinte, a instrução. Por exemplo, eu levo ao conhecimento do tribunal algo que não foi apreciado pelo juiz que está julgando a causa. Então, meu cliente está sendo processado criminalmente e aí eu quero falar, por exemplo, de uma interceptação telefônica. Quero dizer que essa interceptação telefônica foi decretada de forma ilegal, que ela feriu a legislação que fala sobre interceptação. Só que ao invés de eu discutir essa questão primeiro com o juiz que está julgando a causa, eu vou direto para o tribunal através do habeas corpus. Eu não posso fazer isso.
Eu tenho que primeiro discutir essa questão com o juiz que está analisando a causa. O nome disso é supressão de instância. Então, são erros graves que mostram o despreparo do advogado, que prejudicam o cliente severamente e que são inadmissíveis. Se você quer advogar, se você quer pleitear a liberdade do seu cliente, não necessariamente você precisa do habeas corpus, você pode fazer de outras formas. Então, fica atento a isso. A nossa responsabilidade na advocacia criminal é muito grande. Então, prepare-se da forma correta. E uma forma legal para você se preparar, com o apoio dessa professora aqui e da turma, né, que faz parte, é o curso que eu estou ministrando. Então, se você quer realmente entender como funciona o habeas corpus na prática, o que você vai fazer no curso? A gente, além de tratar sobre o que é o habeas corpus, natureza jurídica, como que é feita a peça de habeas corpus, os tópicos principais do documento do HC, a gente vai fazer dinâmicas de grupo, ao vivo e online. Eu vou distribuir entre grupos da mesma turma, né, da turma desse curso, alguns casos práticos. E cada grupo vai analisar o caso, vai dizer qual a espécie de habeas corpus é aplicável àquele caso e vai redigir o habeas corpus, e a gente vai discutir tudo isso em aula. É a oportunidade para quem quer realmente se desenvolver na área criminal de aplicar teoria com prática. Então, se você ficou interessado em saber mais sobre esse assunto, sobre esse curso, tudo que você tem que fazer é usar o meu WhatsApp e entrar em contato comigo. Dúvidas, comentários sobre o vídeo, eu estou sempre à disposição de vocês, seja aqui nos comentários ou no WhatsApp também. Esse WhatsApp também serve para consultorias de advogados ou de pessoas que queiram falar sobre o processo criminal que estão respondendo, tá bom? Um forte e carinhoso abraço, muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação e até o próximo vídeo. Beijo muito grande para você. Fica com Deus. Tchau.